Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Alex Brasil. Este aqui é um canal onde nós estudamos os tópicos do Evangelho de Jesus Cristo. Esse ano aqui estamos estudando o livro de Doutrina e Convênios e esta semana entramos no capítulo 135 ao 136. E o tema é: Ele selou sua missão e suas obras com o próprio sangue. Bom, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Estudaremos os seguintes tópicos. Joseph e Rhino Smith selaram seu testemunho com o próprio sangue. Joseph Smith fez mais por nossa salvação do que qualquer outro homem, com exceção apenas de Jesus Cristo. Podemos realizar a vontade do Senhor se seguirmos seus conselhos. Então, esses são os tópicos que nós estudaremos. Agradeço aos comentários dos vídeos anteriores e, por favor, deixe aqui o seu comentário, sua escritura preferida e o seu testemunho daquilo que você mais gostou. Bom, o primeiro tópico é: Joseph e Hiram Smith selaram seu testemunho com o próprio sangue. Vamos aprender como foi isso. Em Doutrina e Convênios 135, versículo 1. Para selar o testemunho deste livro e do livro de Mórmon, anunciamos a morte de Joseph Smith, o profeta, e de Hiram Smith, o patriarca. Foram eles assassinados na cadeia de Carthage, no dia 27 de junho de 1844, perto das 5 horas da tarde, por uma turba composta de 150 a 200 pessoas armadas e pintadas de negro. Hiram foi atingido primeiro e caiu calmamente, exclamando: "Sou um homem morto." Joseph Smith saltou da janela e foi morto a tiros na tentativa, exclamando: "Ó Senhor meu Deus." Depois de mortos, ambos foram brutalmente baleados, recebendo cada um 4 balas. Então, como eu disse, Doutrina e Convênios, nessas sessões, nós estamos chegando na conclusão do livro de Doutrina e Convênios. E essa escritura aqui, ela veio para selar exatamente o testemunho do livro de Mórmon e também do livro de Doutrina e Convênios com o falecimento, a morte de Joseph Smith e o seu irmão Hiram. Então, estamos aqui chegando na conclusão do livro de Mórmon. E os fatos que aconteceram para que tudo isso fosse deixado como legado para cada um de nós. E aqui a gente aprendeu um desses fatos. A próxima escritura, 136, 37, fala assim: "Portanto, não vos maravilheis dessas coisas, pois ainda não sois puros, ainda não podeis suportar minha glória, mas contemplá-la-eis se fordes fiéis na obediência a todas as palavras que vos dei, dos dias de Adão a Abraão, de Abraão a Moisés, de Moisés a Jesus e seus apóstolos, e de Jesus e seus apóstolos a Joseph Smith, ao qual chamei por meio de meus anjos, meus servos ministradores, e pela minha própria voz, desde os céus, para realizar minha obra." Então, o Senhor está falando aqui que ele sempre chamou, né, os seus servos para poder realizar a sua obra, desde Abraão, Moisés, Jesus Cristo, seus apóstolos, vieram para cumprir a sua missão aqui na Terra. E Joseph Smith não foi diferente. Ele foi chamado pelos servos do Senhor e pela sua própria voz para realizar a obra de Deus. Então, Joseph Smith foi o profeta da última dispensação. Sabemos que Adão foi o primeiro profeta, depois de Adão vieram outros profetas, assim como Abraão, Moisés, né? A dispensação de Joseph Smith, que é essa última dispensação que nós temos antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, todos eles serviram para cumprir a obra de Deus. No 136, 38, 39, a Escritura diz: "Cujo alicerce ele estabeleceu e foi fiel e tomei-o para mim. Muito se tem maravilhado por causa de sua morte, mas era preciso que ele selasse o seu testemunho com o próprio sangue, para que ele fosse honrado e os iníquos fossem condenados." Então, Joseph Smith, como profeta da última dispensação, que foi
um instrumento para a restauração da Igreja de Jesus Cristo novamente aqui na Terra, toda a autoridade do sacerdócio e tudo o que aconteceu e que nós aprendemos ao longo desse ano aqui no livro de Doutrina e Convênios, tudo isso aconteceu com o propósito de o Senhor estabelecer o seu reino aqui na Terra e realizar toda a sua obra. E Joseph Smith, ele não foi diferente dos outros profetas, assim como Jesus Cristo, ele selou o seu trabalho, o seu serviço, com o seu próprio sangue, como diz essa escritura, para que ele fosse honrado. O próximo tópico, Joseph Smith fez mais por nossa salvação do que qualquer outro homem, com exceção apenas de Jesus Cristo. Olha só, irmãos, a importância do serviço e do chamado de Joseph Smith, que ele foi uma pessoa que fez mais pelo homem, com exceção apenas de Jesus Cristo. Doutrina e Convênios 135, versículo 3. Joseph Smith, o profeta e evidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. No curto espaço de 20 anos, trouxe à luz o livro de Mórmon, que traduziu pelo dom e poder de Deus e foi o instrumento de sua publicação em 2 continentes. Enviou a plenitude do Evangelho eterno que o livro continha aos 4 cantos da terra. Trouxe à luz as revelações e mandamentos que compõem esse livro de Doutrina e Convênios e muitos outros sábios. Documentos e instruções para benefício dos filhos dos homens. Reuniu muitos milhares de santos dos últimos dias, fundou uma grande cidade, deixou fama e nome que não podem ser destruídos. Viveu grandiosamente e morreu grandiosamente aos olhos de Deus e de seu povo. E com a maior parte dos ungidos do Senhor na antiguidade, selou sua missão e suas obras com o próprio sangue. O mesmo fez seu irmão Hiram. Em vida não foram divididos e na morte não foram separados. Então o Senhor fala aqui nessa escritura o importante papel que Joseph Smith realizou através do seu chamado. Muitas verdades sobre Jesus Cristo e sua expiação foram reveladas por meio de Joseph Smith, verdades que contribuíram para a salvação de toda a humanidade. As escrituras reveladas por meio de Joseph Smith, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, nos ajudam a compreender melhor o Salvador e como podemos nos aproximar dele. Então, o Senhor, em preparação para a sua segunda vinda, fez com que Joseph Smith fosse um instrumento em suas mãos para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse restaurado, para que o livro de Mórmon, o livro de Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, fosse a segunda testemunha sobre a respeito da obra que Jesus Cristo fez como nosso Salvador, todo o seu plano de salvação. Então, nós sabemos que pela boca de 2 ou mais testemunhas, toda a verdade ela é revelada. E o livro de Mórmon, ele é a segunda testemunha de Jesus Cristo. Nós temos a Bíblia, nós utilizamos a Bíblia, nós utilizamos o Velho Testamento, o Novo Testamento, estudamos, aprendemos. Inclusive, o ano que vem, nós estudaremos a respeito do Velho Testamento. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, nós aprendemos, ela testifica a respeito da existência e da obra de Deus também e de Jesus Cristo. Assim como o livro de Mórmon. Então, o livro de Mórmon, ele é a segunda testemunha a respeito desse plano de salvação. E Joseph Smith, ele foi um instrumento para que esse livro de Mórmon viesse e fosse nos apresentado através do seu trabalho de tradução e todas as revelações que ele recebeu para traduzir o livro de Mórmon. Então, esse foi o papel importante que Joseph Smith realizou para cada um de nós. O próximo tópico é: podemos realizar a vontade do Senhor se seguirmos seus conselhos. Então, finalizando o livro de Doutrina e Convênios, nós vamos chegar aqui a essa conclusão, aprendendo sobre a morte de Joseph Smith e seu irmão Hiram, que eles fizeram mais pela salvação da humanidade, com exceção de Jesus Cristo. Então, o livro ele encerra dessa maneira, e ele também encerra o livro com os conselhos que o Senhor tem para cada um de nós. Eu me lembro quando minha filha foi para a missão, e assim como cada um de vocês, quando os seus filhos vão viajar ou vão se despedir,
Vocês, como pais, vocês vão dar os melhores conselhos para os seus filhos. Eu lembro que eu dei os melhores conselhos para ela, para que ela fizesse a sua missão, para que tudo ocorresse da melhor maneira. E o final deste livro, de Doutrina e Convênios, o Senhor faz o mesmo. Além de todos os conselhos que ele dá ao longo do livro, né, em todos os aprendizados que nós tivemos, esse finalmente do livro, essa parte final do livro, ele dá esses conselhos que são muito importantes para nós. Então, é isso que nós vamos ver. E ele começa no versículo 2 dizendo que todo o povo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e aqueles que com eles viajam, se organizem em companhias, fazendo o convênio e a promessa de guardar todos os mandamentos e estatutos do Senhor nosso Deus. Então, esse já é o primeiro conselho que ele dá. Viajar e se organizar em companhias. Ele continua, que cada homem use toda a sua influência e seus bens para levar este povo ao lugar onde o Senhor estabelecerá uma estaca de Sião. E se fizerdes isto com o coração puro, com toda a fidelidade, sereis abençoados em vossos rebanhos, e em vossas manadas, e em vossos campos, e em vossas casas, e em vossas famílias. Ou seja, tudo aquilo que nós precisarmos para a nossa vida, nós teremos, o Senhor vai nos abençoar se nós fizermos isso. Procurar estabelecer, estar juntos de Sião, fazendo isso sempre com o coração puro e sendo fiéis ao Senhor. Então, dessa maneira, nós seremos abençoados. E ele continua, segui vosso caminho e fazei o que eu vos disse, e não temais vossos inimigos. Não tem por que tememos os nossos inimigos, porque eles não terão poder para deter minha obra. A obra do Senhor vai seguir avante, independente de qualquer inimigo, não haverá problema. E ele continua no 20, buscai e cumpri todas as promessas que fizestes uns aos outros, e não cobiceis o que pertence a vosso irmão. Guardai-vos do pecado de tomar o nome do Senhor em vão, pois eu, Senhor vosso Deus, sim, Deus de vossos pais, e Deus de Abraão, e Deus de Isaque e de Jacó. Então, mais conselhos aqui para cada um de nós. Ele continua, cessai de contender uns com os outros, cessai de falar mal uns dos outros, cessai a embriaguez, e que vossas palavras contribuam para a vossa edificação mútua. Se tomares algo emprestado de teu próximo, devolverás o que tomaste emprestado. E se não puderes pagar, então diz imediatamente ao teu próximo, para que ele não te condene. E se achares algo que teu próximo perdeu, farás uma busca cuidadosa até lhe devolveres. Então, alguns conselhos que o Senhor dá nessa escritura 136, ele fala assim, e se tiverdes alegre, louva ao Senhor com cânticos, com música, com dança e com orações de louvor e ação de graças. E se tiverdes angustiado, invoca ao Senhor teu Deus com súplicas, a fim de que tua alma se regozije. Então, muitas vezes estaremos alegres, podemos comemorar, e quando estivermos tristes, angustiados, nós devemos invocar o Senhor, né? E isso sempre acontece na nossa vida. Muitas vezes acordamos animados, muitas vezes acordamos desanimados, né? Eu lembro de uma ocasião onde uma conferência da nossa estaca aqui, a frequência foi relativamente baixa em comparação às outras conferências. E aí, eu conversando com o presidente da estaca, através do meu chamado, como membro do Sumo Conselho, eu disse para ele que a natureza nos ensina muito. E um exemplo disso são as marés. Muitas vezes, na natureza, nós vemos a maré alta e a maré baixa, né? Então, muitas vezes na nossa vida, a maré vai estar alta, muitas vezes a maré pode estar baixa, né? Então, são forças da natureza que a gente não consegue lutar contra. Então, muitas vezes acontece isso. Uma própria conferência, por exemplo, às vezes a maré vai estar cheia, às vezes a maré vai estar baixa. Então, são forças da natureza, são coisas que acontecem que não tem muito o que nós fazermos, né? Então, se nós estivermos vivendo esse momento de angústia ou de desânimo na nossa vida, nós devemos invocar o Senhor, nosso Deus, aí, fazendo as orações. Ele continua no 31, meu povo deve ser provado em todas as coisas, a fim de preparar-se para receber a glória que tenho para ele. Então, nós seremos provados, passaremos por desafios, por quê? Porque se nós passarmos bem por essas provas, nós vamos receber toda a glória que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Então, veja bem, irmãos, isso tudo é a conclusão do livro, e são conselhos importantes que nós precisamos aí aprender e aplicar em nossa vida. Ele continua assim, a glória de Sião,
A quem não suporta correção não é digno do meu reino. Que o que for ignorante adquira sabedoria, humilhando-se e invocando o Senhor seu Deus, a fim de que seus olhos sejam abertos para que ele veja e seus ouvidos abertos para que ele ouça. Pois meu Espírito é enviado ao mundo a fim de iluminar os humildes e contritos para a condenação dos ímpios. Então, irmãos, se nós quisermos nos tornarmos melhores discípulos de Jesus Cristo, nós devemos aplicar esse princípio da humildade. Se você é humilde, você é aquele que suporta a correção. Se você é humilde, você se humilha perante o Senhor vai te abençoar, ele vai te iluminar, como ele diz essa escritura. No 39, muitos se têm maravilhado por causa de sua morte, mas era preciso que ele selasse o seu testemunho com o próprio sangue para que ele fosse honrado e os iníquos fossem condenados. Falando sobre Joseph Smith mais uma vez. Para encerrar, irmãos, eu quero deixar aqui meu agradecimento a esse serviço, a essa obra, a esse servo, Joseph Smith, que foi um instrumento nas mãos de Deus, que restaurou o Evangelho de Jesus Cristo, que tem organizado a Igreja de Jesus Cristo e pagou com a sua própria vida para que nós tivéssemos o Evangelho, tivéssemos o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, todo esse livro que nós estamos estudando aqui, que estudamos este ano, todos esses ensinamentos só existem devido ao trabalho e ao sacrifício que Joseph Smith realizou, levando esse evangelho para todos os 4 cantos do mundo, fazendo toda a vontade do Senhor. Então, eu sou muito grato por esse serviço. Eu convido vocês que assistem e me acompanham e assistem esse canal aqui, nós estamos chegando ao final do livro de Doutrina e Convênios. Na próxima aula será a última aula de Doutrina e Convênios. Então, eu convido vocês a começarem a enviar, eu convido vocês a enviarem vídeos. Envie vídeos para mim de 30 a 40 segundos, menos de 1 minuto, com o seu testemunho a respeito do livro de Doutrina e Convênios, esse livro que nós aprendemos neste ano. Eu convido vocês a deixarem seu testemunho registrado aqui e convido vocês também a comentarem nesse vídeo de que maneira esse canal aqui tem ajudado, de que maneira esse trabalho, esse serviço que eu venho deixando registrado aqui, tem ajudado você e sua família. Se de alguma forma te tocou, se você tem algum exemplo, alguma história, que você possa deixar registrado. Eu vou fazer um compilado aqui desses testemunhos, desses depoimentos, eu vou fazer e vou colocar aqui no canal todo esse testemunho de cada um de nós que nós temos do livro de Mórmon, que nós temos do Doutrina e Convênios, né, que é o livro que nós estudamos esse ano aqui. Eu quero deixar registrado aqui esse testemunho de vocês, tá bom? Um testemunho sobre o livro de Doutrina e Convênios e sobre a maneira com que esse canal, se ele te tocou de alguma forma, se ele tem te ajudado de alguma maneira com tudo isso que nós temos estudado ao longo deste ano. Então, gravem esse vídeo e na próxima aula eu vou deixar aqui o meu telefone para que vocês possam enviar via WhatsApp esse vídeo que vocês vão gravar de 30 a 40 segundos aí, autorizando a publicação dos seus testemunhos, dos seus depoimentos, tá bom? Então, para encerrar essa aula, nós falamos que na próxima aula a gente vai entrar, como eu disse, na última aula de Doutrina e Convênios, que é o capítulo 137 e 138, que a gente vai aprender sobre a visão da redenção dos mortos. E os tópicos serão: cada alma terá a oportunidade de escolher a glória celestial, ler e ponderar a Escritura nos prepara para receber a revelação, o trabalho de salvação continua após a morte. O plano de Deus fornece uma maneira a todos os seus filhos de aceitar o Evangelho. Então, muito obrigado a todos. Deixe aqui o seu comentário. Eu vou deixar no comentário o número do meu celular, tá ok? Então, para vocês que pretendem enviar um vídeo, que querem participar desse vídeo, que a gente vai fazer um compilado aqui com vários depoimentos, nós vamos fazer um vídeo só de depoimentos e testemunhos. Então, eu vou deixar aqui nos comentários o número do meu celular para que vocês possam
produzir esse vídeo e enviar para mim esse vídeo entre 30 a 40 segundos, menos de 1 minuto, para que a gente possa publicar aqui após a última aula, tá ok? Então, muito obrigado mais uma vez. Deixe aqui o seu comentário sobre essa aula, o que você mais gostou, o seu testemunho sobre esse serviço maravilhoso do profeta Joseph Smith, tá ok? Se você não é membro da igreja, clique aqui no link abaixo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a semana que vem.